Fala pessoal, aqui que vos fala é o Vini, bem-vindo ao meu canal de React. Eu tô trazendo aí a pedido de vocês o vídeo do canal explorando os segredos e mistérios, adeptos mecânicos e o culto do deus máquina de Marte, do Warhammer 40k. Então, mais um vídeo aí, né, de Warhammer, tipo, tanto esses vídeos de Warhammer quanto os vídeos do Ben 10, vocês me deixaram bem fanático com eles. Eu fiquei vidrado, tipo, tô gostando bastante de tá reagindo a esses vídeos aí. Então bora trazer aí, né, novamente o Warhammer e bora ver como que vai ser aí esse culto. Bora lá. Não existe verdade na carne, apenas a traição. Não Com eles é existe assim, né, força cara? na carne, apenas fraqueza. Não há constância na carne, apenas decadência. Não há certeza na carne, a não ser a morte. O Adeptus Mechanicus é o nome imperial oficial dentro do Adeptus Terra para o culto Mechanicus, ou o culto da máquina baseado em Marte, um grupo que fornece ao Imperium seus cientistas, engenheiros e técnicos. Os adeptos da tecnologia do Mechanicus são os principais guardiões do que é visto como sabedoria sagrada, uma casta privilegiada de sacerdotes tecnológicos que guardam zelosamente o conhecimento necessário para manter e construir grande parte da tecnologia avançada do Império. Nos tempos antigos, antes que a atual era do Império começasse oficialmente, após o fim da heresia de Horus, o Adeptus Mechanicus era chamado de Mechanicum. O Adeptus Mechanicus foi formalmente separado do maior Mechanicum de Marte por ordem do Conselho da Terra. Isso ocorreu depois que o Planeta Vermelho caiu sob controle da facção traidora controlada pelo filho do Imperador Horus. O Adeptus Mechanicus reconhecem o Imperador da Humanidade como o governante do Imperium do Homem, mas não a verdade religiosa do culto imperial ou da eclesiarquia, e recebem uma quantidade incomum de autonomia política e religiosa dentro da estrutura do Imperium, um papel protegido pelo antigo Tratado de Marte. O Mechanicus mantém essencialmente o Império dentro de um Império no espaço imperial. Seus interesses geralmente coincidem com o Império mais amplo. Em vez do credo imperial, os servos do Mechanicus seguem suas próprias escrituras sombrias e misteriosas e adoram a estranha divindade que eles chamam de Deus-Máquina ou Omnissaia. Como parte de sua fé, o Adeptus Mechanicus acredita que o conhecimento é a verdadeira manifestação da divindade no universo e que todas as criaturas e artefatos que incorporam o conhecimento são sagrados por causa disso. O Imperador é o objeto supremo de adoração para os servos do Mechanicus, pois ele é o avatar vivo do Deus Máquina, que é o Omnissaia. O Imperador foi reconhecido pelo antigo Mechanicum como o cumprimento da profecia da vinda do Omnissaia, porque ele compreende muito e entende mais sobre a verdadeira natureza da realidade do que qualquer outro ser existente. Os sacerdotes tecnológicos do Adeptus Mechanicus também consideram a carne orgânica como fraca e consideram um ato sagrado a remoção e a substituição de tecido biológico por partes mecânicas e biônicas. A maioria dos sacerdotes técnicos mais velhos tem poucas partes orgânicas restantes e eventualmente se tornam mais máquinas do que homens. O Adeptus Mechanicus é baseado em Marte, o primeiro mundo da forja do Imperium, e eles são os únicos governantes do Planeta Vermelho. São eles os responsáveis pelos especialistas técnicos e científicos do Imperium e de todos os exércitos de campo formado por titãs massivos, cavaleiros questor mecânicos, eletrosacerdotes, esquitari e servidores de combate. Bem-vindos ao Explorando os Segredos e Mistérios. Hoje iremos explorar um pouco sobre uma das facções mais importantes
do Imperium do Homem no universo de Warhammer 40k. Está preparado? Então roda a vinheta. O Adeptus Mechanicus, como o culto Mechanicus, na verdade, antecede o próprio Imperium do Homem e era conhecido originalmente como Mechanicum de Marte. Embora o Adeptus Mechanicus tenha sido formalmente integrado ao Império do Homem pelo Tratado de Marte há mais de 10.000 anos terráqueos, eles mantêm um grau incomparável de autonomia com o resto de todo o Império. Essa autonomia foi garantida aos Mechanicus no Tratado de Marte, aonde eles receberam imunidade aos ditames da verdade imperial ateísta e lhes foi permitido que continuassem a exercer soberania sobre todos os mundos da Forja que fossem estabelecidos em toda a galáxia. Em troca, o Mechanicus concordou em ajudar na construção das frotas maciças e no fornecimento de toda a ajuda técnica necessária para o Império do Homem lançar a Grande Cruzada. Enquanto quase todos os cidadãos do Imperium observam os princípios de uma das várias seitas do culto imperial, que adoram o Imperador da Humanidade como Deus Imperador, o Adeptus Mechanicus é virtualmente sinônimo do culto Mechanicus. O Adeptus Mechanicus é de vital importância para a humanidade, porque o Imperium, apesar de seu estado tecnologicamente avançado, tem um conhecimento científico muito limitado de como a sua tecnologia realmente funciona. Isso apenas reforçou a visão imperial predominante de que a construção e o uso de máquinas avançadas é quase um ato mágico ou religioso, repleto de instruções rituais e invioláveis. O Adeptus Mechanicus, com a sua compreensão inerente do espírito da máquina e do Deus da máquina, tem quase o monopólio de todos os projetos desenvolvidos pelo Imperium, bem como os conhecimentos tecnológicos mais avançados. Como resultado, o Mechanicus exerce uma tremenda quantidade de poder no Imperium como o principal fabricante, mantenedor e reparador de tudo, desde equipamentos agrícolas básicos até as naves de guerra interestelares. O local de nascimento do Adeptus Mechanicum foi o antigo mundo da Forja de Marte. Marte foi colonizada muito cedo na história da humanidade, muito antes do início da Idade das Trevas e da tecnologia, e lá desenvolveu uma sociedade diferente da Terra, tanto culturalmente quanto em termos de avanço tecnológico. A superfície árida e enferrujada de Marte foi terraformada e, sob uma atmosfera de oxigênio e nitrogênio artificial, a colônia marciana floresceu. Embora permanecesse politicamente independente da Terra, quando a era da colonização interestelar começou, tanto a Terra quanto Marte serviram como mundos-mãe ou iguais de inúmeras colônias humanas em toda a galáxia. Durante a Idade das Trevas da tecnologia, os dois impérios de Terra e Marte coexistiram sob a égide do governo interestelar humano, centralizado naquela época. No auge do seu esplendor, durante aquela época, e muito mais tarde, Marte despachou centenas de frotas de colônias para o vazio. Muitos pereceram nas terríveis tempestades Warp que engolfaram a galáxia na época do nascimento do deus do caos Slaanesh, mas outros sobreviveram e muitos avançaram, fundando novos mundos Forja em nome do Deus Máquina. Construíram lá grandes manufaturas e templos. Esses mundos Forja também criaram novos impérios para os mecânicos e adicionaram diversos poderes e arsenais para todo Mechanicus. O início da Era do Conflito pôs fim a essa glória e paz do antigo domínio humano interestelar. Do outro lado da galáxia, a humanidade de repente se voltou contra si mesma, quando uma nova geração de Psykers sintonizados com o Warp emergiu, e as tempestades Warp engoliram toda a galáxia, tornando assim as viagens interestelares e a comunicação muito perigosas. A Guerra Civil engolfou milhões de mundos humanos e até mesmo os planetas gêmeos de Terra e Marte. Muitas facções em guerra
disputaram o poder em Marte e travaram um conflito civil brutal, usando armas arcanas e inimaginavelmente destrutivas, incluindo habilidades psíquicas e muito mais. A atmosfera cuidadosamente construída de Marte foi queimada, e mais uma vez a superfície do planeta foi exposta às radiações mortais do Sol. O ambiente marciano, terra transformado, que fervilhava de vida, tornou-se novamente um deserto estéril. Os combatentes marcianos agora lutavam nos mesmos terrenos baldios que os primeiros colonos humanos da Terra haviam encontrado milênios atrás. Grande parte da população marciana recuou para o subsolo, pois qualquer um que não tivesse equipamento e um traje de radiação não poderia sobreviver por muito tempo. Com o tempo, uma facção emergiu dominante sobre todas as outras, o culto ao Deus Máquina, o Mechanicum, que acreditava profundamente em uma estranha teologia que sustentava que a expressão da divindade do universo, o Omnissiah, estava incorporado em tecnologia e máquinas avançadas. Assim, o culto Mechanicum estabeleceu seu domínio sobre o planeta vermelho e ergueu novas fábricas maciças por todo o planeta, se dividindo assim em diferentes cidades-estado, conhecidas como forjas ou cidades-forja. Cada forja era governada por um sacerdote técnico de alto escalão, e toda a hierarquia do Mechanicum se curvava ao sumo sacerdote, conhecido como o Fabricante Geral. Por milênios, o Mechanicum governou Marte, enviando expedições para assim espalhar sua fé e seu modo de vida por toda a galáxia. Isso levou à fundação dos primeiros mundos da Forja. Marte também fez guerra contra os estados tecnobárbaros divididos que governavam a Terra no momento. E já que muitos desses selvagens ignorantes tinham acesso a tecnologias avançadas, essa hostilidade inata entre Marte e Terra durou séculos, até que no final do 30º milênio, após a sua vitória nas guerras da unificação na Terra, o Imperador da Terra veio a Marte e desembarcou no grande vulcão do Monte Olimpo. Ao verem o mestre da humanidade pela primeira vez, muitos sacerdotes tecnológicos foram tomados pela sensação de que haviam encontrado a encarnação viva do Omnissiah, o Deus Máquina vestido em forma humana. Em troca da paz entre a Terra e Marte, o reconhecimento do direito dos sacerdotes Tech de praticar sua fé e seu direito de manter o controle sobre Marte e os outros mundos Forja, o Mechanicum concordou em construir naves imperiais e armas em Marte. Além disso, o Mechanicum concordou em se comprometer com o mandamento do Imperador de nunca desenvolver certas tecnologias proibidas, como a inteligência artificial. E embora o Mechanicum não tivesse conhecimento disso, se eles inventam isso, vai ser a destruição deles, quase né? destruiu a humanidade uma vez durante a rebelião dos Homens de Ferro na Idade das Trevas da tecnologia. E o Imperador estava determinado a não repetir a história. Com a assinatura desse acordo, conhecido como Tratado de Marte ou o Tratado de Olympus Mons, o culto mecânico tornou-se o Adeptus Mechanicus do recém-forjado Imperium do Homem. Esse é um dos grupos mais importantes de todo o universo de Warhammer 40k. E iremos explorar muito mais profundamente as entranhas da máquina. Mano, esse universo é gigantesco, né, cara? Se você gostou... Mano, um universo de Warhammer gigantesco. É muita história que tem, né? Muitos seres. Tipo, é muita coisa que vai acontecendo com o passar dos tempos, né, nessas histórias de Warhammer, cara. Imagine, cara, esses caras aqui, eles basicamente meio que deixaram de lado a humanidade, né? Preferiram trocar toda a sua parte do corpo, né, para formas mecânicas, porque daí a fraqueza humana eles já não teriam mais, né? Por ser tudo basicamente uma máquina, né? Então qualquer peça pode ser reposta, qualquer coisa eles podem recolocar, né? Então, tipo, eles não vão ter mais a fraqueza, eles vão ter uma força a mais, possivelmente podem viver bem mais tempo comparado aos humanos. Então, tipo, é muita coisa que os caras acabam adquirindo, né? E no caso da inteligência artificial já meio que já óbvio, né, cara? Então, tipo, um erro já é o suficiente pra eles aprenderem, né, cara? Eles não tem que aprender uma segunda vez. Porque a inteligência artificial, cara, é uma coisa complicada, cara. E ele com certeza consegue trazer a destruição de uma raça com muita facilidade. Então, por já ter quase imprevisto, né? Quase ter sido eliminados por causa disso, os caras já não queriam nem mais criar esses seres, né? Essas inteligências artificiais que realmente dá muito problema.
Mas achei bem interessante, cara. É muita coisa, cara. Não tem como. Imagine, se você fosse pra pegar pra ver tudo isso aqui do Warhammer, você ia ficar, nossa, muitos dias aí pesquisando, cara. O que eu já vi, já sei que já era bastante. Imagine, tem muito mais ainda. Mas então é isso, pessoal. Valeu pra quem acompanhou até agora. Se gostou, só curte, se inscreve no canal. Deixa nos comentários aí um vídeo, uma música que tá reagindo, beleza? Vou indo nessa, falou, até a próxima e fui!